E a gente começa falando da seleção brasileira, que não foi bem no primeiro tempo, mas na segunda etapa atropelou o Chile com um gol de Paulinho e outros 2 gols de Gabriel Jesus. Além da eliminação na Copa, os chilenos não terão mais o técnico Juan Antônio Pizzi, que pediu demissão. Confira aí os melhores momentos com Osmar Garrafa. No primeiro tempo, apesar de algumas oportunidades, a seleção brasileira não encontrou o gol. A chance mais clara foi essa. Por pouco, Gabriel Jesus não abriu o placar. Já na segunda etapa, o Brasil foi efetivo e decisivo. Não demorou muito para sair o primeiro gol. Bravo não segurou a falta de Daniel Alves e Paulinho fez. Brasil 1-0. A torcida ainda comemorava o primeiro gol brasileiro, quando Neymar recebeu essa bola e, ao invés de tentar o gol, preferiu deixar Gabriel Jesus livre para fazer Brasil 2, Chile 0. No final da partida, os chilenos sabiam que a derrota e as outras combinações de resultados os eliminavam. O desespero bateu. O goleiro Bravo foi ao ataque tentar a sorte, mas o resultado foi esse. William não teve trabalho para deixar Gabriel Jesus livre para fazer Brasil classificado 3, Chile fora da Copa 0. Estamos todos muito tristes. Estamos todos muito tristes. Perdemos a oportunidade de participar do próximo Mundial. De participar del próximo mundial. El equipo en líneas generales. A equipe, em linhas gerais, no primeiro tempo foi bem. Mas depois que sofreu o primeiro gol, não conseguiu recuperar e logo tomou o segundo. Não criamos o suficiente para fazer os gols. Enquanto os chilenos lamentavam a eliminação, o técnico Tite evitava a euforia. O Brasil está na Copa do Mundo. Agora é hora de pensar no futuro, definir os 23 convocados que vão em busca de mais um título para a seleção brasileira. Eu não tenho a grande capacidade de projetar o que vai ser ali na frente. Eu não tenho essa competência. Tem que fazer dos jogos e das oportunidades do treinamento um crescimento dela. Pelo pouco tempo que eu tenho, eu não sei até onde que limite dela de atingir. Mas a cada jogo, a cada adversário, a cada nível de dificuldade que ela tem, ela vai se mostrando. Oportunidades elas vão surgir. Eu vou ter sempre o discernimento. Gostaria eu de ter mais, e de enxergar mais, de colocar mais, de experimentar mais. Mas eu tenho um dilema. Ou fortalece em grandes jogos, ou fica testando demasia. E aí é a escolha. Pelo pouco tempo, número de poucos jogos que eu tenho, ela é do fortalecimento da equipe. É um dos. Pelo futebol apresentado, pela campanha que fez, pelo nível, desempenho mais resultado, é uma das equipes, sim. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O Tite mudou a cara da seleção, essa é a realidade. O quadro, ele realmente era feio. O Brasil foi eliminado de uma Copa do Mundo em casa, tomando de 7 da Alemanha. Depois foi eliminado de uma Copa América de maneira vexatória. Estava fora da zona de classificação para a Copa do Mundo e eu imaginava que o Brasil ficaria fora. De repente veio o Tite, acertou o time e, como num passe de mágica, parece que o futebol brasileiro renasceu. Claro que eu ainda não me iludo, vejo que o Brasil precisa melhorar muito do ponto de vista de estrutura, de organização, para voltar a ter uma seleção forte. Essa seleção brasileira é uma boa seleção, e uma boa seleção graças ao trabalho do Tite. Terminou com o pé nas costas, as eliminatórias, terminou com os pés nas costas. Mas daí a dizer que todos os problemas foram resolvidos, não. Eu continuo com a tese que a seleção é boa, é um bom time, não mais que isso. Flávio, boa noite. Boa noite, Celso. Muito rigoroso com a seleção? Acho que um pouquinho. Um pouquinho? Mas entendo. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Que é o seguinte, o que eu imagino que você esteja pensando, que é o que eu penso, é que o Brasil não tem estrutura nenhuma, é o Tite.
Mas enquanto o Tite estiver lá, o Brasil pode até pensar em título. Acho que dá para pensar. Tem uma geração muito boa, e essa geração muito boa estava enterrada, né, com a seleção anterior. A CBF não tem estrutura de coisa nenhuma, ela entrega a seleção sem um plano de trabalho, e aí o plano depende da pessoa, ou seja, se o Tite sair, o que vier vai fazer o plano dele. Não há uma sequência. Não há filosofia. Nada. Se o Joaquim Löw sair da seleção da Alemanha, não vai acontecer nada. Há uma filosofia pronta. É isso que a gente cobra. Se o Roberto Martinez sair da Bélgica, tem uma filosofia pronta, e por aí vai. Não existe isso na seleção brasileira, mas existe uma safra muito interessante e um grande gestor de grupos, que é o Tite, além de um grande treinador de futebol. Então acho que o Brasil chega entre os favoritos, mas é uma Copa que eu até escrevi no site gazetesportiva.com. Eu nunca vi uma Copa com tantos favoritos. Se a Copa fosse começar hoje, nós teríamos no mínimo 5 seleções com potencial para ganhar o título. Na minha cabeça, pelo menos 5 seleções com potencial para ganhar o título, que é uma coisa rara, né? Normalmente tem 1, 2, quando muito 3. Mas 8 meses é um tempo enorme que nós temos até a Copa. Muita coisa vai acontecer e vamos ver o que o Tite vai poder fazer com relação ao grupo da seleção brasileira, que começou muito mal, mas terminou muito bem. Eu estou mais pé no chão. E o Celso Cardoso falou da Argentina e agora a Argentina, para você, hoje não seria uma... Bom, a Argentina... Para mim, para mim, São Paulo, com esse grupo de jogadores, por 8 meses, eu coloco, né, no hall de favoritos. E aí me lembra muito até, a gente vai falar mais da Argentina daqui a pouquinho, mas me lembra muito o que aconteceu com o Brasil em 2002. Se classificou na Bacia das Almas contra... 94. Vencendo também a Venezuela. Não dava longe de ser favorita. A Argentina figurava entre os principais favoritos. Sim, da França. Uma seleção espetacular foi eliminada na primeira fase. E o Brasil foi campeão do mundo. Olha, quem tem estruturado, está a Alemanha, tem uma filosofia, a Espanha, que tem uma filosofia, a Bélgica, que tem uma filosofia, uma geração muito boa, o Brasil, que está com esse time, a Argentina, que é uma boa projeção, por causa do São Paulo e da expectativa, e aí você vai contando. Está faltando uma outra aqui, é uma questão de você parar para pensar. Mas 5 seleções, França você pode colocar nesse hall, se ela se acertar, porque ela está muito mal aproveitada. Mas você vê, são 6 seleções com potencial para brigar. Eu não consigo ver diferença muito acentuada entre elas com o potencial máximo. Agora, a Alemanha é um passo a mais, porque a Alemanha é muito estruturada, né? Então ela fica um pouquinho à frente. Era isso que eu ia falar. Meus pés estão no chão, porque eu vejo a seleção brasileira conseguindo resultados, com bom futebol. Sim, bom. Mas no primeiro Agora, tempo quando você vê a Alemanha jogar, é uma maravilha, de encher os olhos, é uma máquina, passes precisos, chega no ataque com 4, 5 jogadores na área para finalizar. Né? No jogo contra o Azerbaijão chegou a ter 10 horas. Jogadores. Mas aí a tal então, pergunta, impressionante. Quem é o craque da seleção da Alemanha? É um conjunto. Pois é. Então, mas a Alemanha tem isso, você tira uma peça, eles colocam outro igual. Imaginemos o Brasil sem o Neymar. Então. Ou sem o Gabriel Jesus. Então. Entendeu? Ou sem o Casimiro. Estou dando 3 peças que não tem substituição nem de perto à altura, nem de perto. Não tem um reserva à altura do Casimiro, aliás, nem no Real Madrid, mas não tem. Não tem o reserva do Neymar, nem pensar. Nem do Gabriel Jesus. Assim, isso são posições que alterariam a força da seleção. Se a seleção não tiver 1, 2, 3... O grau, se ela tem grau 9 de favoritismo, cai. Se for o Neymar, cai para 6. Se for o Casimiro, cai para 8. Se for o Gabriel Jesus, cai para 7. E se sair, por exemplo, o Toni Kroos da Alemanha, segue a vida. Se sair o Thomas Müller, segue a vida. Esse é o negócio. Bom, agora é o seguinte, vamos conferir aí os resultados dessa última rodada. O Paraguai perdeu da Lanterna Venezuela em pleno estádio Defensores del Chaco por 1-0. De virada, a Argentina venceu o Equador na altitude de Quito 3-1. Peru e Colômbia ficaram no 1-1 no Estádio Nacional em Lima. E o Uruguai goleou a Bolívia por 4-2 em Montevidéu. Tá certo? Bom, Brasil, Uruguai, Argentina e Colômbia garantiram vaga para o Mundial. O Peru vai disputar a repescagem com a Nova Zelândia. Então vamos ver aí como ficou a classificação. O Brasil somou 41 pontos e terminou em primeiro lugar. O Uruguai ficou em segundo com 31, a Argentina fez 28, Colômbia 27, Peru 26, Chile também 26 pontos, mas terminou na sexta colocação por causa do saldo negativo de 1 gol. Também estão fora do Mundial Paraguai com 24 pontos, Equador 20, Bolívia 14 e na lanterna Venezuela que fez 12 pontos com apenas 2 vitórias em 18 jogos. O time ruim.